Olá, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei a hora que você vai estar assistindo isso, mas que Deus te abençoe, que você, avaliador, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo esse podcast, possa aprender um pouco mais e também ser abençoado. Meu nome é Matheus, sou estudante do curso de Teologia, daqui do Polo de São Vicente, São Paulo, no litoral. E vou estar realizando agora a gravação do podcast para a atividade de mapa de história da igreja. E para a gente começar a conversar, nós temos que entender primeiro qual a importância de se estudar sobre a história da igreja. Com toda certeza, esse tema não se resume somente ao meio acadêmico, mas é muito importante que o cristão entenda a sua fé, entenda onde começou, quais são as origens desses costumes e práticas que nós adotamos hoje em dia e o porquê muitos deles acontecem dessa forma. Não só para o cristão, mas para aquele que gosta de história, deseja aprender sobre a história da igreja, sobre a história do povo, dos povos bíblicos, com certeza vai agregar muito conhecimento à pesquisa ou pelo simples fato do conhecer mesmo. E isso agrega não só ao cristão, mas também àquele que busca conhecimento de forma geral. Foi proposto para o podcast para a gente escolher um dos temas que foi abordado e desenvolver aí esses assuntos num curto período aí de 8 minutos. E eu resolvi falar sobre a influência greco-romana no pensamento cristão, né? E com o avanço do cristianismo, isso ficou... não tinha como deter mesmo, não tinha como parar essa influência e esse envolvimento com a cultura helenística, tanto quanto a cultura romana. Com o avanço do evangelho, principalmente quando Paulo começa a pregar e plantar igrejas em cidades como Coríntios, que era totalmente inserida nesses costumes e também no domínio romano e grego, nós começamos a entender que a influência dessas culturas começam sim a influenciar e a predominar algumas vezes dentro da igreja. Paulo, quando ele vai pregar nessas igrejas, depois que elas já estão estabelecidas, nós podemos ver diversas vezes ele rebatendo e combatendo algumas práticas como a cultura politeísta, entre alguns costumes que para os cristãos e a doutrina que era pregada e ainda era totalmente considerada depravada, mas que era uma cultura e fazia parte desse culto, que para os cristãos era pagão, mas para eles eram práticas normais ali dos gregos. Paulo começa a falar isso, rebatendo isso, mas mais para frente começa a se perceber que além dessas discrepâncias também havia muitas e diversas coisas que se pareciam, né? Os estudiosos afirmam que Platão já buscava pelo Logos nessa época. E a tão maçante busca de Platão pelo Logos podia ser respondida, por exemplo, com o texto de João 1, onde João já falava que o Logos era Jesus, né? E com isso nós podemos começar já a citar alguns nomes que começaram a também enxergar isso. Nós podemos afirmar Agostinho, Clemente de Alexandria primeiro, né, que já começa a ver essas similaridades. Depois Agostinho de Hipona. Agostinho, inclusive, em uma das suas obras, ele vai relatar que se os filósofos que buscavam pelo Logos pudessem voltar a viver na época que ele vivia, com certeza reconheceriam a força e a autoridade que por vias tão simples operou a salvação da humanidade.
Ou seja, Agostinho ele fala que se os filósofos tivessem vivido para ver essa revelação completa mesmo das Escrituras, com certeza, né, com um avanço da teologia que foi muito influenciada por essa questão do estudo que era dos filósofos, então isso influenciou demais, fazendo até se criar a patrística, né, que é ali os pais da igreja que começaram a sistematizar uma teologia e com isso foi influenciando também na parte do estudo, né? Então nós podemos ver isso e em geral, para resumir, nós podemos entender que essa cultura grega e romana, principalmente pela busca do conhecimento, influenciou grandemente na questão dos cristãos também buscarem aprofundar os seus conhecimentos sobre as práticas religiosas e teológicas da época. Para finalizar também aqui, eu queria deixar uma dica de leitura, que é o livro O Cristianismo através dos Séculos, do autor Ilan Cairns. É um livro muito completo, que ele vai abranger de tudo sobre a história da igreja. Desde o princípio, desde os povos, até sobre as influências culturais de outros povos, como a grega, romana, o desenvolvimento. E é uma leitura excelente para quem quer aprender mais sobre esse conteúdo. Então, que nós venhamos entender mesmo a intensidade de aprender sobre isso. Aquele que não entende o seu passado, dificilmente ele vai ter uma perspectiva de futuro e vai ser muito confuso o seu presente. Então, que Deus abençoe. Esse foi mais um trabalho para a Faculdade de Teologia. Abraço.